live onde nós vamos falar sobre 11 hábitos que destroem o seu fígado. Então, olha, você já imaginou se os seus comportamentos, se as suas decisões ao longo do dia estivessem prejudicando a saúde do seu fígado? Sabia que alguns hábitos que você julga inofensivos podem estar causando um grande estrago e um estrago irreversível? Então, olha, inchaço nas pernas, cansaço, alterações urinárias, alterações nas fezes, alteração da cor da pele, alteração do humor, tudo isso pode sim ser um problema hepático. E a doença hepática é uma doença silenciosa, mas, mesmo que ela seja silenciosa, é uma doença muito comum. Então, para você ter ideia, 1 a cada 3 pessoas, ou seja, das pessoas que estão me assistindo aqui, 1 a cada 3 tem algum nível de esteatose hepática, tem algum nível de gordura no fígado. E muitas dessas pessoas não fazem ideia que sofrem desse problema e muito menos sabem dos perigos que esse problema traz. Eu sempre falo aqui desse comentário de uma inscrita aqui em nosso canal que fala que ela comentou que estava com cirrose por conta da gordura no fígado, por conta da esteatose hepática. E além da cirrose, a esteatose hepática, a gordura no fígado também pode evoluir para um câncer no fígado. Então, pessoal, a doença hepática, a doença do fígado, é uma doença silenciosa que muitas vezes as pessoas só descobrem de forma acidental ou elas descobrem quando já está num estágio mais avançado e aí quando não há muito mais o que fazer. E é por isso que é fundamental você saber como se prevenir desse problema. E o primeiro ponto para você saber como se prevenir é você entender quais hábitos podem fazer com que esse problema se desenvolva. Então, olha, eu já vou começar sem enrolação, mas antes eu peço que você deixe aí no comentário, que você escreva aí no chat, que você escreva aí nos comentários de que parte do Brasil ou do mundo você me assiste agora. Eu estou no Rio de Janeiro, capital, no Brasil. E você? Onde você está agora? Está em São Paulo, no Nordeste, no Norte, no Sul, no Centro-Oeste, na Argentina, no México, no Paraguai, nos Estados Unidos, na Europa, na África, em Angola, Moçambique, na Ásia, na China, no Japão, onde você está. Escreva aí no chat, escreva nos comentários e também me conta se você tem gordura no fígado, porque eu quero te conhecer melhor. E pessoal, o 11º hábito eu vou fazer aqui numa ordem crescente de importância, né? Então, o primeiro hábito, ele será o que tem a maior contribuição para o desenvolvimento da gordura no fígado, tá bom? Então, o nosso 11º hábito aqui é acreditar. Lembrando que os hábitos, o título do vídeo é 11 hábitos péssimos que destroem o seu fígado. E o 11º hábito que destrói o seu fígado é acreditar em detox, em formas milagrosas para o fígado. Então, não caia numa armadilha de pensar que um chá, um suplemento ou uma cápsula vai resolver o seu problema por completo, porque isso não vai acontecer. Obviamente, pessoal, alguns compostos podem sim ajudar na saúde do fígado, como por exemplo a curcumina, que a gente sempre fala aqui, que ajuda na reparação do tecido, que ajuda a controlar melhor as cicatrizes, que ajuda a reparar o tecido do fígado, a reparar as células hepáticas. Sim, a curcumina, por exemplo, ela pode ajudar o fígado, mas muitos outros podem prejudicar, até mesmo porque, pessoal, muitas vezes a gente não sabe qual é a origem desse suplemento, a gente não sabe se dentro daquela cápsula ou se naquele comprimido realmente contém aquela substância que está sendo anunciada. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Nós já vimos relatos, por exemplo, de casos de pessoas que ao tomar cápsulas de chá verde podem ter uma hepatite fulminante, exigindo até mesmo o transplante. A gente falou aqui num vídeo sobre chás que ajudam a controlar a gordura no fígado, a gente viu aqui que o chá verde, ele sim pode ajudar a controlar a gordura no fígado, mas como as cápsulas de chá verde, talvez por estarem muito concentradas, geraram hepatite fulminante em algumas
pessoas. Então, antes de você iniciar um suplemento, antes de você iniciar uma vitamina, uma cápsula, é interessante você consultar um profissional de saúde que seja entendido do assunto, combinado? O 10º hábito que vai destruir os seus rins é consumir muitos alimentos ultraprocessados. Então, se você gosta daquela lasanha congelada, se você vai naquela loja Swift e compra quibe, compra burrito, compra donut, compra o que quer que seja congelado, se você gosta de miojo, tempero pronto, salgadinho de pacote, bolacha recheada, barrinha de cereal, doce. Se você gosta disso, se você consome isso com frequência, você está colocando o seu fígado em risco. Isso acontece porque esses produtos, eles são ricos em sódio, em açúcar, em farinha refinada, que pode aumentar o seu risco de esteatose hepática. Para você ter uma ideia, o consumo ideal recomendado de sódio é de até 2 gramas por dia. Mas a nossa dieta aqui no Brasil, nos Estados Unidos, em Portugal, o consumo médio é o dobro disso. São 4 gramas por dia. Então a gente está consumindo 2 vezes mais sódio do que deveria. E isso vai aumentar o risco de alguns tipos de câncer, vai aumentar o risco de você ter algum problema em relação à sua pressão arterial, além de prejudicar o seu fígado, pode também impactar negativamente na saúde dos seus rins. Então, é interessante a gente desenvolver o hábito de ver os ingredientes e também de ver a tabela nutricional. Agora, hoje, ficou muito mais fácil, porque todo alimento, todo produto tem lá, bem grande estampado nele, alto em açúcar adicionado, alto em sódio, alto em gordura saturada. Então, se esses avisos estiverem no rótulo do seu produto, na embalagem do seu produto, a minha dica é que você opte por outro. Então agora, não tem mais aquela desculpa, mas doutor, eu não consigo ver a tabela nutricional, os ingredientes, porque eu vou sem óculos para o mercado, né? E aí eu não consigo enxergar de perto, porque eu tenho a vista cansada. Pessoal, essa desculpa acabou. Tô vendo aqui se eu tenho aqui, não tenho esse selinho, mas vocês sabem do que eu estou falando. Agora, todo produto, ele tem lá. Se você pegar uma barra de chocolate, vai estar lá alto em açúcar adicionado. Se você pegar uma pizza congelada, vai estar lá alto em sódio. Então, esse selo que eu gostei muito dessa implementação, dessa estratégia, esse selo vai ajudar as pessoas a fazerem escolhas mais saudáveis em relação à alimentação delas. Então, ó, se tiver um selinho de açúcar adicionado, sódio e gordura saturada, ó, pula para o próximo alimento. O 9º hábito que vai destruir o seu fígado é tomar bebidas açucaradas. Então, se você gosta de refrigerante, refresco, aquele guaraná natural, né, aquele pozinho de refresco de Tang, suco de caixinha, achocolatado, pessoal, isso aí vai prejudicar o seu fígado, principalmente se tiver xarope de milho, xarope de glicose ou xarope de frutose. Obviamente que tomar uma vez na vida, outra vez na morte, não tem problema. O problema aqui é sempre o hábito. Então, doutor, eu gosto de tomar, eu tenho uma tradição que a minha mãe gostava de guaraná e ela morreu no dia 9 de janeiro, 8 de janeiro. Ela morreu no dia 8 de janeiro, minha mãe. E como ela gostava de guaraná, todo 8 de janeiro eu tomo uma latinha de guaraná. Tem problema, doutor João? É só no dia 8 de janeiro que eu tomo latinha de guaraná. Não tem problema. Agora, se você toma latinha de guaraná no dia 8, no dia 9, no dia 10, no dia 15, no dia 20, e aí por aí vai, aí sim é onde mora o problema. Então, o açúcar, ele é mais prejudicial do que a própria gordura para causar o acúmulo de gordura no fígado. Então, mais importante do que reduzir o consumo de gordura para tratar a gordura no fígado, mais importante do que isso é você reduzir o consumo de açúcar e também de carboidratos refinados. Em relação aos produtos zero, aos produtos que não têm açúcar, aos refrigerantes zero, guaraná zero, coca zero, e aí? Eles podem? Eles fazem bem? Eles fazem mal? A questão é, pessoal, eles são menos piores, mas ainda assim, alguns estudos já estão mostrando que mesmo os refrigerantes zero podem aumentar sim o risco de esteatose hepática. Então não dá para você acreditar
e achar, se iludir, que o refrigerante zero é uma opção mais saudável. Não! Ela não é uma opção mais saudável. Ela é uma opção menos pior. Isso tem uma diferença imensa. Então, o refrigerante zero também deve ser consumido nas exceções e não na regra. Combinado? Oitavo hábito que vai destruir o seu fígado é não ter um sono de qualidade. E eu já vou te explicar o porquê que isso acontece, mas antes eu peço que você deixe o seu joinha, que você curta esse vídeo, que você dê o seu like nesse vídeo aqui, para a gente fazer essa mensagem viralizar. Então, o seu like, a sua curtida, pode ajudar uma pessoa a salvar o fígado dela. Então, vamos colocar uma meta aqui de 10 mil fígados que nós vamos salvar com esse vídeo aqui. Então, para a gente salvar 10 mil fígados, a gente precisa de 10 mil curtidas. Então, eu conto com você para a gente fazer essa mensagem se espalhar da melhor forma possível para a gente levar saúde para as pessoas. Então, quando você dá a sua curtida, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e espalha e distribui mais esse conteúdo. Então, a sua curtida vai levar saúde para uma outra pessoa. Então, olha, faça a sua boa ação do dia, mande saúde para outra pessoa, deixe a sua curtida. Então, por que não ter um sono de qualidade pode destruir o seu fígado? Pessoal, tá um calor danado aqui no Rio, tô com o ar ligado, tive até que ligar o ventilador. Se o som ficar ruim, vocês me avisam que eu desligo o ventilador, ok? Então, dormir menos de 6 horas por dia aumenta o risco de diversas doenças metabólicas, como a obesidade, que é um fator de risco para a esteatose. E quem troca o dia pela noite também está correndo esse risco. Um aviso aqui muito importante: se você ronca muito, é possível que você tenha um problema chamado apneia obstrutiva do sono, que é uma condição que consiste na interrupção do fluxo de ar, do fluxo de oxigênio durante a noite. Então, se você tem esse problema, ou se você conhece alguém que, quando está dormindo, parece que está engasgado, parece que fica um período sem respirar e depois volta a roncar durante o sono, atenção, porque a apneia obstrutiva do sono aumenta o risco de pressão alta, de diabetes, que por sua vez vão aumentar também o risco de esteatose hepática, de gordura no fígado. Combinado? Sétimo hábito que vai acabar com o seu fígado é consumir muita farinha branca. Então, se você é fã de bolo, de massa, de pão, esses alimentos, uma vez consumidos, uma vez digeridos, eles são transformados em açúcar. E o excesso de açúcar, ele acaba sendo acumulado no fígado na forma de triglicerídeos, que nada mais é do que gordura. Mas doutor, eu adoro um bolo, eu como um bolinho no meu aniversário, eu como um panetone no Natal, eu gosto de no dia 29 de todo mês comer uma massa, um nhoque da fortuna. Tem problema, doutor? Mas assim, doutor, não é todo dia que eu como, não é toda semana que eu como, é uma vez por mês no máximo, 2 vezes por mês no máximo. De resto, a minha alimentação é boa, eu como muita fruta, eu me exercito bem, eu tenho um peso saudável, eu como verduras, como legumes, opto por proteínas boas, proteínas magras, como bastante ovo, como bastante peixe. Doutor, tem problema eu comer de vez em quando um espaguete, um talharim, uma lasanha? Não tem problema, pessoal. Mais uma vez aqui, o problema é o hábito. O problema é você comer pão todos os dias, tendo gordura no fígado. O pão que você come todos os dias, principalmente se não for o pão integral, ele está contribuindo para esse problema. Combinado? Então é aquilo, pessoal. Tudo é questão de hábito. Não tem problema você comer um pãozinho francês no domingo ali, não tem problema. Agora, se você come 2 pães franceses por dia todos os dias, aí vai começar a ficar complicado. Concorda comigo? Sexto hábito que vai deteriorar o seu fígado é não fazer atividade física. Por quê? O sedentarismo aumenta o risco de doenças metabólicas. Então as recomendações são de fazer pelo menos 150 minutos de atividade física por semana. O ideal é você combinar o aeróbico, que é uma caminhada, uma corrida, uma pedalada,
com um treino de força, com a musculação. Esse é o ideal. Mas se você não consegue fazer os dois, escolha um e faça. O importante é que você opte por algo que você consiga manter o hábito. Então não adianta nada também você fazer atividade física uma vez por semana. Ou você fazer atividade física uma semana e depois ficar um mês inteiro sem fazer. Não adianta. Tem que ter consistência, tem que ter frequência, sequência, constância. Aí sim que você vai colher os frutos da atividade física. E pode até mesmo ser difícil começar, mas depois que você observar os benefícios, que você começar a se sentir bem, que você começar a sentir a endorfina sendo liberada no seu corpo, você não vai querer fazer outra coisa. Então, ó, eu falei aqui que 150 minutos é o tempo mínimo que você deve fazer de atividade física, mas se você quiser melhorar ainda mais, potencializar ainda mais a capacidade da atividade física de reduzir a gordura no seu fígado, eu tenho que te dizer aqui que 250 minutos por semana traz ainda mais benefícios. Mas se você quiser fazer só 150 minutos, se é isso que você tem de tempo, ok, maravilhoso. Pode ser então, tem que fazer 150 minutos. Então você pode fazer 5 dias 30 minutos, você pode fazer 3 dias 50 minutos, fica a seu critério. O importante é que você faça. E aí? Você faz atividade física? Sim ou não? Escreve aí no chat, escreve aí nos comentários. Eu quero saber se as pessoas que estão me seguindo aqui fazem ou não fazem atividade física. Escreve aí. Bom, quinto hábito que também vai acabar com a saúde do seu fígado é consumir muito álcool. Então, se você tiver algum problema hepático, se você tiver gordura no fígado, é bom evitar completamente o álcool. É bom não tomar álcool, evitar zerar o álcool, tá bom? E caso você não tenha problema de fígado, consuma álcool sempre com muita moderação, não passando de uma dose por dia. Quando eu digo uma dose, é uma latinha de cerveja, é uma taça de cerca de 100 ml de vinho, tá bom? É uma dose de 30 ml de uísque ou de 30 ml de vodka, então é realmente uma dose só. Mas o melhor é evitar, ok? Quarto hábito que vai destruir o seu fígado é não controlar as suas comorbidades. Então é você deixar de cuidar da pressão alta, você deixar de cuidar do diabetes, você deixar de cuidar do hipotireoidismo. Então, se você tem algum desses problemas, ou se você não sabe que tem, mas tem algum fator de risco, está acima do peso, não está se sentindo bem, está se sentindo prostrado, está se sentindo sem energia, é importante que você procure o médico e faça exames na frequência adequada. Ah, doutor, quero fazer aí 50 mil exames, igual aqueles que o pessoal pede da nutrologia, o que o senhor acha? Eu não acho legal, né? Porque muitas vezes eu canso de ver assim, o médico pede um monte de exame, né? Já aconteceu de pedir um outro médico pedir um monte de exame para um amigo meu, e aí ele pediu um monte de exame, só que ele não sabia interpretar o resultado do exame. Então, ele era um exame que deu normal, que não estava alterado, que deu uma alteração, uma variação muito pequena, que não era significativa, mas o médico que pediu o exame não sabia avaliar o resultado do exame e encaminhou o paciente para um especialista. Eu peguei o exame dele e falei, não, fica tranquilo, essa alteração aqui é esperada, não tem nada fora do normal, não precisa buscar o especialista. Para você ver, pessoal, que o exame tem que ser o exame certeiro, o exame necessário, e não um monte de exame para o pessoal ganhar comissão, que isso existe também, né? Isso aí existe, né? O médico, ele ganha comissão para pedir esse check-up, então ele tem um acordo com o laboratório para... Como é que funciona esse acordo? Funciona da seguinte forma, tem lá uma pancada de exame, um monte de exame lá, a maior parte deles inútil, e aí o laboratório chega pro médico e fala, doutor, vamos fazer o seguinte aqui, ó, vamos fazer um esqueminha bom aqui pra gente, tá? Ó, você vai pedir esses exames, eu vou te dar X reais. E aí, o paciente vai fazer o quê? Vai pegar, a clínica, né? O paciente tem plano de saúde, então pegou o exame do médico, o plano de saúde vai cobrir, a clínica vai pegar o dinheiro do plano de saúde, o plano de saúde vai pagar a clínica pelo exame,
a clínica vai pegar esse dinheiro do exame, vai pegar a parte dela e vai dar uma parte para o médico. Então, pessoal, isso aí também está completamente errado. Eu não compactuo com isso. Já me ofereceram fazer isso, eu achei péssimo. Até bloqueei a pessoa que me ofereceu. Parei de falar com essa pessoa porque eu acho realmente muito chato e muito antiético a gente submeter o paciente a isso e por conta de uma vantagem financeira, né? Então, os exames, tudo isso para falar que os exames têm que ser os exames necessários e não um monte de exame. Então, não pense você que o médico é ruim ou que o médico é mal preparado porque ele não te pediu 500 mil exames. Agora, obviamente, alguns exames devem ser solicitados, ok? Quarto hábito que vai destruir o seu fígado na verdade, o terceiro hábito, né? O quarto foi não controlar as comorbidades. O terceiro hábito que vai destruir o seu fígado, isso aqui é um pouco polêmico, né? Que é consumir gorduras saturadas. Eu coloquei um parênteses aqui. Consumir gorduras saturadas de baixa qualidade. E por que isso é um tema polêmico? Porque a gente tem gorduras saturadas que muitos estudos, que muitos especialistas gostam, falam bem, que muitos pacientes mostram que tem benefícios com essas gorduras saturadas. Quer saber uma gordura saturada? O óleo de coco, riquíssimo em gordura saturada. A banha de porco, riquíssima também em gordura saturada. Então, em relação ao óleo de coco, por exemplo, você vê o quão polêmico é esse tema. A gente tem estudo, todos esses estudos são em ratos, tá bom? Então a gente tem estudo em rato, mostrando que o óleo de coco é bom para a gordura no fígado, que ajuda a combater a gordura no fígado, e a gente tem estudo em rato, mostrando também que o óleo de coco é ruim para a gordura no fígado, que contribui para o acúmulo de gordura no fígado. Então, até o momento, nós não podemos bater o martelo em relação especificamente ao óleo de coco. Mas, em relação às gorduras saturadas de baixa qualidade, então você deve evitar carnes muito gordurosas, queijos muito gordurosos, os alimentos ultraprocessados sempre devem ser evitados, também são ricos em gorduras saturadas de baixa qualidade. Se você quiser uma opção, em vez do óleo de coco, em vez da banha de porco, se você se você está do lado que pensa que a gordura saturada, que esse tipo de gordura saturada é ruim para o seu fígado, você pode optar pelo azeite de oliva, ou se você tiver uma frigideira antiaderente, se você tiver uma air fryer, você nem precisa utilizar óleo. Segundo hábito que vai destruir o seu fígado é seguir dietas muito restritivas. Então aquelas dietas malucas, dieta da sopa, dieta do ovo, dieta de não comer nada por um tempo, isso pode até fazer você perder peso rápido, mas o ganho de peso depois que você sai da dieta, e você vai sair da dieta, porque essa dieta é impossível de manter, esse ganho também é rápido. É aquilo que a gente chama do efeito sanfona. E mais do que isso, reduções bruscas no peso podem piorar casos de esteatose hepática, de gordura no fígado, e também aumenta o risco de necrose do fígado. Então, pessoal, a gente sempre fala aqui da importância de manter um peso saudável, mas não busque perder peso de forma rápida. Busque perder peso de forma consistente, de forma sustentável principalmente. De que adianta você perder 5 quilos essa semana, tomar diurético, perder um monte de líquido, ficar urinando pra caramba, e daqui na semana seguinte você recuperar esses 5 quilos. Não mudou nada na sua vida. Então, uma perda de peso saudável gira em torno ali de 0,5 a 1 quilo por semana. E evite dietas restritivas. Busque sempre fazer mudanças nos seus hábitos como um todo. Mudanças, mais uma vez, sustentáveis. Algo que você consiga manter por muito tempo, ok? E o nosso primeiro hábito que vai destruir o seu fígado. E esse aqui também é um hábito que é polêmico, mas é polêmico por outro motivo. E esse hábito é o seguinte: o hábito que mais vai destruir o seu fígado é o hábito daquela pessoa que não se importa com o fato de estar obesa ou de estar com sobrepeso. E aí a gente vê as pessoas falando de gordofobia, né? E é óbvio que as pessoas obesas, com sobrepeso, elas devem ser respeitadas. Isso é óbvio. Você não pode desmerecer, você não pode discriminar alguém por conta de uma característica física dela. Isso aí, pra mim, tá muito claro.
Agora, nós não podemos utilizar desse argumento para naturalizar, para tornar saudável algo que não é saudável. Então a gente vê o pessoal nitidamente acima do peso, dizendo, não, mas os meus exames estão normais, então eu não tenho nenhum problema de saúde. Pessoal, pelo amor de Deus, que ignorância. Então, se a pessoa está acima do peso, se a pessoa está obesa, ela está doente. Ponto final. A obesidade é uma doença e cabe a cada um escolher se trata ou se não trata. Da mesma forma, se eu quebrar o meu braço, eu posso optar por não tratar. Se eu tiver um câncer, eu posso optar por não fazer a quimioterapia. Se eu tiver um aneurisma cerebral, eu posso optar por não fazer a cirurgia. Mas qual vai ser a consequência, pessoal? Qual vai ser a consequência? Não vai ser boa. A mesma forma, a mesma coisa acontece com a obesidade. Se você tem esse problema e não quer resolver esse problema, não quer tratar esse problema vai se prolongar, vai se perpetuar e vai trazer prejuízos para a sua saúde. Então o controle do peso, ele é fundamental para tratar, prevenir e reverter a gordura no fígado. Então a gente tem alguns estudos mostrando que redução de 5% do peso pode resolver o problema, de 5%, de 10% pode resolver o problema. Então se você está acima do peso, óbvio que você precisa ser respeitado, porém você precisa, caso você queira ter saúde, você precisa reconsiderar as suas opiniões, reconsiderar as suas vontades, reconsiderar os seus hábitos. Mas doutor, eu tô magro, eu sou magrinho, mas eu tenho gordura no fígado. O que está acontecendo? A obesidade, sobrepeso, é uma das causas da gordura no fígado. Eu falei aqui várias outras. Quer saber as outras que eu falei? Dieta muito restritiva, consumo de gordura, consumo de farinha refinada, consumo de açúcar, não controlar diabetes, consumir muito álcool, sedentarismo, não dormir bem. Então, olha, tudo isso aqui é fator que contribui para a gordura no fígado. Então, se você está magrinho e tem gordura no fígado, beleza, você não precisa se preocupar em controlar o seu peso, mas você tem que controlar os outros 10 fatores que nós falamos aqui no vídeo hoje. Ok, pessoal? Ó, faz o seguinte, faz um favor para mim, de 0 a 10, qual é a nota que você dá para esse vídeo? Que se tiver muita nota 10 aí em relação a esse vídeo, eu vou considerar que esse tema é interessante e eu vou trazer mais vídeos, mais lives sobre esteatose hepática. Pessoal, aqui uma coisa que eu acho que ficou muito clara para vocês é que o estilo de vida ele é fundamental para controlar, prevenir, tratar, reverter a esteatose hepática, a gordura no fígado. Então, você precisa beber menos, fazer atividade física, se alimentar melhor. Então, essas mudanças nos seus hábitos vão ser fundamentais para você controlar, para você resolver o problema da gordura no fígado. E eu te ensino como você fazer isso sem médico, sem exame, sem remédio, no meu livro O Código da Longevidade, 100 hábitos para passar dos 100 anos. Os hábitos que estão lá no livro vão te ajudar, além de controlar a gordura no fígado, a controlar a pressão alta, diabetes, colesterol alto, peso, vão ajudar você a melhorar o seu sono, a melhorar o controle da sua ansiedade. Vou te ensinar como parar de fumar, como reduzir o consumo de bebida alcoólica. Então, se você quiser eliminar a gordura no seu fígado de forma natural, clica agora aí no primeiro link da descrição ou no link fixado nos comentários e adquira agora mesmo o seu Código da Longevidade, o meu livro, em formato digital, que custa apenas R$ 25,90 para você que clicar nesse link abaixo. O preço original dele é R$ 70. R$ 70. E esse preço de R$ 25,90 está há uns 2 anos já, esse preço que eu não aumentei. Não tem inflação aqui no canal do Dr. João. Mas quem sabe a inflação vai chegar em breve. Nunca se sabe. Então olha, clica agora aí, primeiro link da descrição, muito barato, R$ 25,90. Tenho certeza que esse investimento vai retornar
muitas vezes em forma de qualidade de vida para você e também para sua família. Então clica aí agora, primeiro link da descrição ou o link fixado nos comentários e vamos aqui para o nosso querido e amado chat de hoje. Vamos lá? Calor aqui no Rio, pessoal. Pô, obrigado aí pro pessoal que deu nota 10. Muito obrigado mesmo. Vamos lá aqui, um abraço para o meu amigo Felipe Alves, que já compartilhou esse vídeo. Pessoal, compartilhar saúde é um ato de amor. Então, da mesma forma que a Mayra Guimarães está falando aqui, bom dia, canal excelente, do seu pai também. Infelizmente o povo gosta de fofoca. Eu não perco e não deixo de compartilhar um vídeo. Pessoal, aí falando de fofoca, né, vai começar a BBB, essa perda de tempo do caramba, né, a gente perde nosso tempo com coisas que não agregam em nada pra gente. Por exemplo, futebol, novela, ficar querendo saber da vida dos famosos. Isso não traz nada de positivo pra gente. Eu também muitas vezes perco meu tempo com essas bobagens. Mas eu me esforço para não perder. Então, uma forma de você melhorar isso é você deixar de se envolver nesses assuntos, você deixar de compartilhar esse tipo de assunto. Então, por que em vez de você ficar falando de famoso, fofocar do vizinho, falar mal da prima, do primo, por que você não compartilha esse vídeo? Compartilha esse vídeo. Eu tenho certeza que você conhece alguém que tem gordura no fígado. Então compartilha esse vídeo com essa pessoa, porque esse vídeo vai ajudar a pessoa a resolver esse problema. Então a gente vai prevenir cirrose, vai prevenir câncer, a gente vai chupar a gordura do fígado pra caramba com esse vídeo aqui. Então, ó, compartilha. Compartilhe saúde, compartilhe amor, compartilhe esse vídeo. Um abraço para a Carla, para Vilma Lemes de Andrade, para Vera Lúcia da Silva, para minha amiga Elizabeth Novaes, de Rodilândia, Nova Iguaçu, para Nailde Leite, de Maceió, Alagoas, para o Hilário Freitas, de Salvador, na Bahia, e para Darcy Bernardo, de Brasília, Distrito Federal. Um abraço também para Maria Socorro Santos de Oliveira, de Boca do Acre, Amazonas. Então, ó, tá faltando uma região, hein? Tá faltando a região sul, hein? Um abraço para Josenir Guerra, de Orlando, Estados Unidos. Um abraço para Amália Beltrão, de João Pessoa. Para Raimunda Pereira, da Paraíba. Para Vera Lúcia, de Jesus Amorim. Bom dia, doutor João. Preciso da sua ajuda. Meus exames deram esteatose hepática. Me ensina uma medicação. Vera, a melhor medicação para você é a alimentação saudável, é você começar a fazer atividade física, é você parar de beber. Essa é a melhor medicação, ok? Um abraço para Edna Paixão. Estou sentindo incômodo embaixo da costela do lado esquerdo. Edna, se esse incômodo for muito forte, tiver muito tempo, eu vou procurar o médico. Um abraço para Neuza de Oliveira, de Bauru, para Márcia Alves de Resende. Ó, pronto, fechamos as 5 regiões do Brasil aqui, hein? Com Mauzil Pedro de Souza. Estou em Florianópolis. Ótima sua colaboração com informações técnicas importantes. Valeu, Mauzil, muito obrigado. Um abraço para Nilce Antonioli. Um abraço para Maria Aparecida Batista. Um abraço para o Igor Belo. Bom dia, doutor. Gostaria de saber se tem algum chá para diminuir a gordura no fígado. Igor, no final desse vídeo, eu vou deixar a sugestão para vocês de um vídeo, de uma live que a gente gravou aqui, sobre chás para melhorar a gordura no fígado, que ajudam a controlar a gordura no fígado. Pessoal, eu tô tossindo, que eu tô um pouco resfriado, tá? Então eu peço desculpa. Opa, calma. Eu vou sobreviver, fiquem tranquilos. Um abraço para a Maria Aparecida Camargo, de Itaporanga, São Paulo. Para Dionazide Ramos, que não faz atividade física e tá precisando. Tá mesmo, Dionazide, eu também tô precisando, tá? Um abraço para Ariamã Alves, de Mossoró. Para Márcia Ferraz, de Carapicuíba, São Paulo. Para Alexandre Damari, de São Paulo, Rio Claro. Para Maria Nascimento, de BH, Minas Gerais. Um abraço para Marta Campinas, que está dizendo aqui, tenho esteatose hepática e faz umas 2 semanas ou mais que eu estou com um incômodo muito grande. Inclusive, sinto dor próxima à costela do lado esquerdo. Então, provavelmente não é do fígado, porque o fígado fica do lado direito. Então, a esteatose hepática, quando ela causa algum incômodo, é um incômodo abaixo da costela do lado direito. Do lado esquerdo, fica o baço. Vamos, observa, né? Se a senhora tiver aí um plano de saúde ou uma clínica da família aí perto,
vai lá, investiga, faz um exame físico, se o médico julgar necessário, pede um ultrassom ou algum outro exame de imagem, mas tem que investigar o que está acontecendo. Um abraço para a Márcia Ferraz, para Margarete Sampaio, Tere Silveira, Dorilaine Padilha, Loninati, Lucília de Oliveira, Amália Beltrão, Claudinei Sérgio, Rosângela Sena, Maria Livramento de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Um abraço também, calma aí, para Belchior Caetano, para Ivonete Cícero, para Maria Trevisan de Guarulhos, para Hélio Rio Grande, para Vilma Lemes de Andrade, para o José Silva do Rio de Janeiro e para o Claudinei Sérgio, que estava dizendo que tem muita coisa que não nos interessa e que é pura perca de tempo. Realmente, Claudinei, muita coisa que não agrega em absolutamente nada pra gente. Um abraço para Solimar Costa, para Ivonete Cícero, já mandei, Maria Betânia Bernardo, sou da Praia Grande, São Paulo, comecei a seguir há pouco tempo, estou achando super útil. Maria, beijo, que bom que você está gostando. Fica aqui com a gente que eu tenho certeza que se você assistir o que a gente faz aqui, se você colocar em prática, a sua vida vai melhorar, tá bom? Um abraço para Claire Werler. Bom dia, região de Blumenau. Ó, vê se eu falei certo. Werler. Ó, Werler. O CH no final do alemão, ele não é... Ele é ó. Não é assim? É. Um abraço para Márcia Paulino, de São José do Rio Preto. Valeu, meu amigo Felipe. Grande abraço, meu querido. Um abraço para Vera Lúcia Amorim, para Maria Aparecida Tomás e para a Eunice Ramos. Pessoal, olha, esta live... a Claire, ó, Werler, ó, o alemão tá em dia aqui, hein? O alemão tá em dia. Pessoal, essa live acabou, mas a sua trajetória, o seu tempo aqui comigo no canal, não. Porque eu separei 2 vídeos muito legais para você que quer controlar a sua gordura no fígado. Esse aqui sobre sinais e sintomas de gordura no fígado e esse aqui sobre chás que podem te ajudar a resolver esse problema. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção. Um beijo para você e para sua família e amanhã estaremos de volta. Tchau, tchau!